Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui. Eu tô trazendo um vídeo onde eu vou estar falando sobre esse trabalho aqui que vocês estão vendo na capa do meu perfil aí do ArtStation, tá? Sinta-se à vontade para me seguir, me dar um apoio lá com o meu trabalho de artista. E nesse último feriado, eu acabei terminando de produzir essa série aqui de materiais que vocês vão estar dando uma olhada enquanto eu conto o lorota aqui, que basicamente resume a ideia que eu tive de fazer um jogo de flores de maneira artesanal dentro do Blender, né? É um trabalho de 3D onde eu me dediquei a pintar literalmente, individualmente, todas as plantas, pétalas, flores, stems e outros detalhes que vocês estão vendo aí conforme está passando aqui no fundo. E o que aconteceu? Como vocês sabem, eu trabalho como professor, e aí eu fui mostrar esse trabalho para meus alunos, e alguns dos meus alunos falaram: nossa, professor, que legal, e morreu aí. E aí eu falei: nossa, que bom, né, e que bom que a galera gostou e tal, né, top 10 comentários do Brasil. Mas, na verdade, nos dias que se sucederam durante essa última semana, os meus alunos vieram me cobrar, falando assim: professor, cadê o vídeo? Aí eu: como assim? Cadê o vídeo de você ensinando a fazer as plantas que você fez? Porque eu gostei e eu quero fazer também. E aí eu olhei e eu falei: nossa, eu já tava pensando em fazer esse vídeo, mas aí depois dessa cobrada pessoal, né, na vida real, eu falei: ok, então eu vou me dedicar a fazer esse vídeo, e é para isso que eu tô trazendo esse vídeo para vocês hoje. Então, eu vou discorrer sobre o processo de confecção das flores para vocês, e não vou reproduzir que nem eu fiz no workflow do último vídeo, porque esse aqui é, na verdade, mais um vídeo de demonstração e curiosidade para você que se sentir à vontade e quiser construir um trabalho como esse. Então eu vou fazer de uma maneira mais objetiva e direta para que vocês cheguem em um resultado aproximado, e a base da onde surgiu essa curiosidade, da onde veio essa ideia de fazer isso daqui, certo? Então, bora pro vídeo. Vocês estão terminando de ver aqui o meu trabalho que eu estou divulgando aqui para vocês, e o que eu queria mostrar para vocês era, na verdade, isso daqui, ó. Bom, isso daqui é uma textura que a gente usa para trabalhar com folhagem e outros tipos de recurso digital, que normalmente não seria possível, a não ser se a gente não tivesse os recursos de tridimensionalidade do Blender. Porque aqui, como vocês podem ver na textura que eu estou mostrando para vocês podem ver que eu desenhei alguns matinhos e algumas pétalas, né, individualmente. E eu vou mostrar para vocês da onde que vem esse tipo de técnica. Bom, aqui eu tenho um arquivo que, na verdade, foi extraído do jogo WoW, World of Warcraft, né? E esse arquivo, ele traz para nós várias flores das quais foram produzidas dentro do jogo de verdade, tá? Isso aqui é um tipo de material que a gente usa na área de desenvolvimento de jogos que se chama X-Ray. É um raio-x que a gente pega dos arquivos dos jogos e faz uma decupagem para entender esse tipo de material. Então aqui eu quero mostrar para vocês como que eles fazem esse tipo de técnica. Instintivamente, para você que não conhece, vocês podem olhar que aqui dentro do Blender a gente vai ter coisas como isso daqui. Isso daqui são os planos em 3D que podem manifestar as texturas que existem dentro desses modelos. Então, na hora que eu venho aqui no Texture Paint e eu venho consultar, vamos ver no UV que é mais fácil, e eu venho ver, vocês estão vendo que essa textura aqui, que está selecionada, ela na verdade está em cima dessa florzinha aqui, certo? Olha só na visualização do material. Tá entendendo? Isso é uma técnica chamada billboarding. Billboarding é um tipo de técnica onde você, ao invés de fazer pétala a pétala e coisa a coisa da flor, ou do matinho, ou do que quer que seja, você na verdade só coloca um plano, e ele é um plano 2D em que ele ilustra ou simula um 3D. Isso economiza no processamento do seu jogo e torna ele muito mais eficiente, além de alcançar resultados dos quais seriam mais difíceis de alcançar com outras técnicas que não, por exemplo, a técnica de 3D fidedigno. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um grande buquê de rosas, e que, se a gente parar para olhar de bem de pertinho, a gente vê que são vários planos, né? Na hora que a gente vem na visualização sólida, a gente consegue ver que, na verdade, todos eles são planos, eles não são modelos 3D na íntegra. Então, quando a gente vem para UV, a gente consegue ver que essa daqui é a grande textura que está sendo replicada aqui em todos os planos. Tá entendendo? Existem formas de fazer isso de maneira muito mais complexa, como, por exemplo,
essas plantinhas aqui. Se vocês pararem para olhar, tá vendo que existem vários sabores de plantinha, né? Uma vermelha, uma roxa e uma azul. Se a gente vem na UV, todas elas estão aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, tá vendo que ele pegou esse material só para roxa e para o caule das outras? Se a gente trocar e clicar aqui, por exemplo, eu vou ter a textura das cabeças em azul. E olha só como eles fazem uma pétala só. Tem vezes, como nesse exemplo, em que eles fazem a planta por inteiro. Olha só. Tem outros exemplos que vocês podem ver aqui em cima em que eles fazem só o botão da planta, da flor. Tem outras questões, como por exemplo essas daqui, que eles criam um jogo inteiro de folhagem sobreposta, simulando uma realidade em 3D, junto dos outros galhos, derivações e detalhes que fazem ela se destacar e parecer que é de verdade. A gente tem outros universos mais complexos, como esse daqui, em que ele literalmente desenhou, né, os ramos, e ele foi organizado de maneira tridimensional para que ele parecesse um grande arbusto. Então, quando a gente para olhar esse tipo de material, a gente começa a ver que os jogos eles enganam a gente de maneira muito forte. Porque se a gente parar para contar os polígonos que estão dispostos dentro desse modelo, a gente vai ver que tem 233. Mas se a gente contasse individualmente, pétala a pétala de cada um desses exemplos, isso daria muito pesado. Dito isso, vamos voltar para o trabalho em que eu desenvolvi para a gente entender como que eu cheguei num resultado parecido, inspirado nisso aqui que eles trouxeram. Aqui vocês estão vendo o meu trabalho, que na verdade é uma grande coletânea de flores e galhos e arbustos que eu produzi, e aqui a gente vai ter um exemplo onde eu consigo dispor elas dentro de uma cena. Se vocês pararem para olhar, a gente vai ter uma grande variedade de flores aqui que foram criadas, porque a origem desse trabalho se deu pela identidade que eu queria trazer de pintar essas flores à mão. Então, olha só, se eu vier aqui na minha textura, né, vocês podem ver que todas elas estão pintadas aqui à mão. Eu pintei todas elas com os brushes do Blender, tá? Eu aqui tenho um pacote de brushes adicional, mas na verdade eu usei só o brush padrão do Blender, porque eu me preocupo cada vez mais em promover esse conhecimento para os alunos de maneira gratuita e open source, para que não existam barreiras, né? Em vez de usar um software pago como Photoshop, ou 3ds Max, ou Maya, eu prefiro fazer tudo em um software livre para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de recurso, sabendo da dificuldade monetária que a gente tem no Brasil. Em cima disso, eu aqui construí várias das variações que eu queria trazer baseado no Hell's Paradise. Vou mostrar para vocês como é que foi a minha coleta de referências. Aqui vocês estão vendo, na verdade, todo o material que eu reuni para desenvolver esse produto. Então, olha só, eu comecei aqui coletando uma série de imagens do Hell's Paradise para ter referência de composição. Então, eu comecei com essa grande composição, que estava numa boa qualidade, eu peguei essa daqui que estava numa qualidade ótima, para eu poder me mapear e entender o que eu queria produzir. Então eu fui selecionando pequenas flores e materiais que eu achava que eu conseguiria fazer individualmente. Então eu selecionei o hibisco laranja, a lavanda, a azulzinha, a alpínia, Craspedia, que foi uma flor amarela que eu encontrei que tem um visual bem singular e que eu achei interessante de poder materializar, porque aqui no Hell's Paradise a gente não tem uma Craspedia, mas vocês podem ver que existe um material muito vívido e muito colorido e bem carnavalesco, e era uma coisa que eu queria trazer para esse material. Então vocês podem ver que a azulzinha tem uma derivação aqui com os stems em amarelo, a gente tem o hibisco, a gente tem uma variação de hibisco aqui, a gente tem um outro tipo de planta mais para cá, a gente tem essa planta que eu não sei o nome, mas que ela simula uma rosa, a gente tem um pé de pato aqui embaixo, a gente tem violetas espalhadas por aí com os stems, a gente tem simulações de alpínia, como essa daqui, que não é uma alpínia, mas é uma derivada dela, a gente tem também espécies de margaridas brancas, como crisântemos, não crisântemos, eu não vou lembrar o nome de todas as flores agora. Mas o importante foi que eu fiz essa coleta de material para dar o meu primeiro passo para chegar lá. Então, baseado nisso, eu coletei algumas das referências que vieram daquele material que vocês viram de flores, como essas daqui, certo? Essa daqui foi literalmente a que a gente viu lá. Trouxe mais algumas de arbustos e também umas outras referências um pouco mais plásticas, como a do próprio Zug Zug, que tem um vídeo que ensina sobre como fazer isso. Eu vou deixar no card aí para vocês consultarem, porque é um vídeo muito interessante, que foi da onde eu consegui criar esse material. Então, quando eu vi essa perspectiva de textura, meu primeiro passo foi selecionar uma grande paleta de cores
para poder trabalhar nessa estética. Se vocês pararem para perceber no Hell's Paradise, existe uma gama muito forte de verde, representando 70% da tela, e os outros 30% é um grande carnaval arco-íris. E eu queria trazer essa estética de maneira bem semelhante, por isso que eu peguei vários tons de verde e depois vários tons de cores primárias, como o vermelho, o azul, o amarelo e o rosa como um detalhe de destaque, como vocês podem ver que existem poucas flores rosas, mas elas chamam a atenção quando elas aparecem na tela. E aí, eu comecei a desenvolver o log de processo. A primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, delimitar o tamanho da onde que eu queria cada uma das pétalas para eu poder desenhar. Então, eu esquematizei, né? Fiz um rascunho e depois comecei a desenvolver. Fiz um teste aqui, simplesmente com a primeira planta, com a primeira pétala pintada, e eu usei uma técnica de reprodução de faces para conseguir chegar nesse resultado. E assim por diante eu fui construindo. Fiz essas primeiras pétalas desenhando e pintando tudo à mão, fiz mais essas daqui, desenhei a lavanda, desenhei a alpínia e o stem do hibiscus, que na parte inferior ele serve para fazer o outro lado dessas plantas, como essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Então, de um lado ele é dessa cor e do outro ele é o stem do hibiscus, certo? Isso é um tipo de técnica que a gente usa para otimizar o tamanho da nossa UV, tá? Que é a nossa planificação, a nossa textura. E assim eu fui sucedendo. Desenhei os matinhos aqui, os arbustos, né? Coloquei eles um do lado do outro para poder trabalhar. Fui desenvolvendo cada vez mais. Terminei aqui esse e esse. Aí voltamos aqui para cima. E terminei, por fim, as folhas, a craspédia e o outro mato aqui um pouco maior. E aí foi onde eu comecei a gerar os meus resultados. Então vamos pro Blender para mostrar para vocês o que eu fiz. Estando aqui no Blender, o que aconteceu foi isso daqui. Através das pétalas que eu tinha, eu comecei a criar os botões aqui para poder dar destaque. Então, se vocês pararem para olhar, todas essas 4 plantas aqui, todas elas derivam dessa pétala aqui. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz para que vocês possam reproduzir na casa de vocês. A primeira coisa que eu fiz foi Shift D, X, para duplicar isso aqui, habilitei a manipulação de origem, posicionei a origem no lugar em que eu queria, como por exemplo aqui em cima, desabilitei a manipulação de origens, e aí o que eu fiz foi uma técnica que a gente usa um modificador de mirror, ou seja, de espelhamento. Eu vou estar deixando essa tela aqui um pouco maior para que vocês possam ver o que eu estou fazendo na manipulação do array. Mirror não, desculpa, do array, certo? Então, pega a visão. Para começar, eu vou rotacionar isso aqui em X 90 graus, tá? Para que isso aqui possa ter a sua face virada para a horizontal. Desse jeito, eu vou clicar aqui em Array, e eu quero o novo Array. Existe o Array Legacy do Blender, a gente quer o novo Array. Se vocês pararem para olhar, vou até aumentar porque minha câmera está na frente. Olha só o que eu vou fazer. Ao invés de transformar em linha, eu vou transformar em círculo. E olha só como ele já me dá um visual parecido com o que eu preciso para minha pétala. Eu vou aumentar isso aqui para um botão de 5 pétalas como esse daqui. E aí, entrando no modo de edição, eu vou fazer pequenas subdivisões, 2 aqui no caso, eu vou manipular isso aqui. Joguei isso aqui para cima, joguei isso aqui para longe, pronto. Eu tenho aqui um botão, por mais simples que ele seja. Se eu quiser, eu posso selecionar tudo, apertar RX e criar um pouquinho mais de profundidade, ó. RX de novo. Ó, não quero que apareça muito esse buraco, vocês estão vendo que eles são meio pequenininhos. Olha só que legal. Posso apertar SX para comprimir isso aqui, deixar uma planta um pouquinho mais esguia. Posso apertar SY e deixar uma planta um pouquinho mais protuberante, com mais do RX, ó. Tá entendendo? E aí, ó, pronto. Eu tenho aqui mais uma planta criada. Se vocês pararem para perceber, ela é bem diferente das outras que eu já tinha feito, então eu ganho mais uma variedade de planta. Dessa forma, eu posso continuar manipulando ela, se eu quiser deixar ela um pouquinho mais complexa, como uma margarida. Tá entendendo? Se eu quiser, eu posso apertar Shift D para duplicar, andar para cima, apertar S no tamanho, RZ, rotacionar ela para criar essa variação, ó. E olha só que legal, posso ainda diminuir a quantidade de plantas para tornar ela um pouco mais variada. Posso entrar no modo de edição e fazer assim, ó, SY
aumentar ela em Y, diminuir ela em X, e GZ, Tab, RX, abrir ela um pouquinho mais. Olha só a variação que eu causo. Né? Tá entendendo? Então, desse jeito eu consigo criar uma variação muito grande de plantas de uma maneira muito rápida. Então eu vou mostrar para vocês como é que funcionam as criações das outras, que foram bem semelhantes. Nesse caso daqui, o que eu fiz foi manipular bastante a UV. Se vocês entrarem aqui na UV, vocês vão ver que ela está cortada, certo? Eu não estou pegando a parte amarela porque eu não queria ela no design final. Vocês podem ver que ela não tem nenhuma parte amarela, porque como está na nossa UV, ela foi cortada. Uma outra coisa interessante, no hibiscus aqui, eu tive que optar por 3 modelos, né? Um com o cabo um pouco mais protuberante e outro com ele menos. Então aqui tem as pontas mais esticadas, aqui mais comprimidas. Aqui mais comprimidas, mas tem uma curvatura no meio da pétala, enquanto aqui não tem. Tá entendendo? Mesma coisa para esse modelo. Se vocês pararem para olhar, todos eles vão ter o modificador de array aqui no canto. Olha só. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, no final das contas, o mais complexo que eu diria foi esse aqui, onde eu tive que criar a pétala, modificar ela para deixar ela bem curvadinha, certo? E aí eu fui criando um círculo e fui criando várias camadas. Olha só. Como se fossem várias coroas, vários copinhos. Só que quando a gente coloca tudo em ordem, olha só que beleza que fica. Tá entendendo? Aqui eu fiz o mesmo tipo de manipulação, estiquei um pouquinho mais a malha, né, em Y. Aqui eu inverti, né, vocês podem ver que a parte clara está para dentro dela, enquanto a parte escura está para fora. Se a gente vier na UV, vocês podem ver que eu cortei a parte branca para que ela não aparecesse, que nem eu fiz na parte amarela. Aqui a gente tem os pés de pato, que são aquelas referências que a gente viu no Hell's Paradise. E aqui a gente tem os botões em azul, que eu fiz de maneira bem complexa, porque eu inverti tanto o positivo quanto o negativo em valor, né, de luz, para dentro e para fora. Então aqui vocês podem ver que o brilho está para fora dela, e aqui ele está para dentro. Estão vendo? E aí eu utilizei todos esses botões. A Crasspad, ela foi muito legal de fazer, porque eu já imaginava que ela ia ter uma tridimensionalidade com planos sobrepostos uns sobre os outros. E aí o que eu fiz foi, na verdade, criar e adicionar um monte de ramificadores aqui, né? Vocês não estão vendo porque está embaixo da minha câmera, mas eu basicamente cliquei aqui no Randomize e olha só a diferença que isso traz. Tá entendendo? Então, desse jeito, eu consigo ter um controle muito maior da manipulação digital que isso traz para poder criar peças mais complexas. Aí, baseado nisso, eu terminei as cabeças das flores e aí eu fui ligando com os arbustos. Se vocês pararem para olhar, esses arbustos aqui seguiram uma técnica bem semelhante com o que eu fiz nas pétalas, misturando as bases de arbusto que eu já tinha desenhado. Olha só. Esses 3 aqui são a base que eu tenho aqui no meu Texture Paint. Olha só, esses 3 aqui. Então o que eu fiz foi misturar entre eles 2 deles, ó. Vocês podem ver que tem 2 aqui, né, ó. Certo? E eu apliquei o array. Aqui o que eu fiz foi pegar as cabeças que eu já tinha desenvolvido, pegar os matinhos que eu já tinha criado e colocar a cabeça na saída do matinho. Olha só. Fiz a mesma coisa aqui com esse stem. Se eu tirar o array, ele é só esse stem aqui, que é esse aqui, bem esticado, certo? E na hora que eu ativo, olha só a variação que eu crio. Tá entendendo? Desse jeito eu fiz essa variação com todas as minhas plantas, inclusive com a lavanda e com a alpínia, certo? Desse jeito, para eu poder criar esse campo extremamente florido, eu tive que condensar todos eles em malha e acertar a posição deles aqui de maneira geral. Então eu juntei todos eles em uma malha, apliquei todos os modificadores, transformei todos eles em uma coleção, que é a coleção de peças prontas aqui em cima, ó. E na minha composição, esse chão aqui, vocês estão vendo que ele tem um sistema de partículas, aonde se a gente vier aqui, eu habilitei a opção de avançado, vim até aqui em render, coleção e peças prontas. Olha o que acontece se eu tirar isso aqui. Ele some. Por quê?
Porque, na verdade, isso daqui é uma simulação. Se eu quiser renderizar isso daqui ao invés de collage como caminho, olha só os cabelinhos. Só que eu não quero eles. Eu quero um objeto. Se eu pegar um objeto sozinho, como por exemplo a Craspedia, vamos pegar só a Craspedia. Olha só, ele me deu um campo inteiro de Craspedias. Se eu quiser pegar só minha flor branca, olha só, ele me dá um campo inteiro de flores brancas. Se eu quiser pegar um campo só de hibiscos, olha só que legal. Estão entendendo? O que eu fiz aqui foi, na verdade, coletar todos eles dentro de uma coleção e inserir essa coleção aqui, ó. Peças prontas, vocês não estão vendo, tá atrás da minha câmera, mas coloquei. E todas as peças prontas que estão dentro da minha coleção aqui de peças prontas, olha só, elas somem aqui atrás porque estão todas prontas. Então, assim, foi esse aqui o meu resultado, foi assim que eu criei cada uma das coisas, eu literalmente pintei todas elas, né, saí do zero, né, transparente para ele pintado e desenvolvido, e assim, eu espero que isso possa ajudar vocês a criar o de vocês e fazer com que vocês cheguem em resultados semelhantes, porque se a gente ver aqui na câmera, tem um resultado muito legal, e como vocês viram aqui, né, o meu trabalho, ele também está exemplificando tudo isso que foi produzido, né. Então, eu agradeço você que viu até aqui. Eu espero que você tenha gostado do que você viu. Cola no meu ArtStation para me dar um apoio lá, me seguir, fazer um comentário. Deixa um comentário seu aqui no vídeo para você dizer o que você acha desse tipo de material, se você faria diferente, ou se vocês até mesmo querem que eu faça um tutorial, como um workflow, de maneira muito mais explicativa e didática, porque aqui eu fiz uma demonstração e não necessariamente ensinei como se faz. Então, se isso for uma vontade de vocês, deixa aqui nos comentários para saber do que vocês estão buscando aqui como conteúdo e não se esqueça de me apoiar aqui, porque isso me ajuda muito, gente. Então, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima e é isso. Tchau, tchau.